continuando com Lionel Robbins, nem todos os meios para atingir os fins são limitados. Há coisas no mundo externo que se apresentam comparativamente abundantes, por exemplo, o ar que respiramos. Aqui é bem curioso, né, porque aqui está sendo escrito em 32, né, 1932, o ar, poxa, era o exemplo clássico de um bem não escasso, né? A gente sabe que mudou isso. É também possível imaginar que alguns homens possuem fins tão limitados, eles não têm vontades, eles não têm desejos, eles são muito pouco ambiciosos, né? Que para eles todos os bens são livres e nenhum deles tem uma significação específica. Pode ter esse caso extremo aí, né? Ele está dizendo... Ah, bom, estou dizendo que os fins são variados, são muitos, são variados, são... Bom, mas pode acontecer esse caso aí também. Ele abriu espaço para esse tipo de... fez essa ressalva. Em geral, então, isso são casos excepcionais. Em geral, porém, a atividade humana tem múltiplos objetivos, né, que é sempre múltiplos objetivos, e não tem essa independência de recursos ou tempo específicos, né? O dia tem 24 horas, os serviços que os outros colocam à nossa disposição são limitados, os meios materiais de atingir os fins são limitados, etc. e tal. Então, os meios são, em sua maioria, limitados. Lembro que essa questão de alocação de tempo, eu não sei se hoje em dia alguém faz esse estudo ainda, mas lá pelos idos dos anos 70, no IPE, no nosso programa aqui de mestrado, houve mais de uma dissertação cujo foco era exatamente essa questão de alocação de tempo. Então, por exemplo, uma delas foi numa pesquisa que foi feita na zona rural aí de vários pedaços pobres de pobreza rural, né? Um em Minas, outro no Ceará, outro no sul de São Paulo, que era o Vale do Ribeira, que era sempre citado como o lugar mais pobre de São Paulo, a região mais pobre de São Paulo, e o outro no interior de Minas, né? Então, o estudo que foi feito nessa dissertação que está me vindo à cabeça era um estudo sobre alocação de tempo. Como é que os agricultores, eram pequenos agricultores de subsistência, como é que eles planejam, vamos dizer, como é que eles tomam decisões a respeito da sua atividade, né? Quanto tempo eles dedicam para a criação, quanto tempo, se tiver uma lavoura de subsistência, quanto tempo para lazer, quanto tempo eles usam para se deslocar para as fábricas. Tinha na região aqui de São Paulo, tinha muita fábrica de chá, né? Então eram operários, na verdade, catadores de chá e tal. Bom, enfim, estudos de alocação de tempo eram bastante feitos. Eu não sei se hoje em dia, nunca mais ouvi falar, mas possível que... Mas, enfim, acho que a noção de que o tempo é um recurso escasso é presente para nós todos. Portanto, em suma, diz o Lionel Robbins, a escassez de meios para satisfazer fins cuja importância é variável é condição quase onipresente no comportamento humano. Ele fez aquelas ressalvas, os caras que não têm muito pouca ambição, não têm quase fins, os recursos são ilimitados, mas na grande maioria das vezes o que prevalece é que você tem o indivíduo coloca certos fins, persegue certos fins, elenca, organiza esses fins, hierarquiza de alguma maneira e dispõe de meios escassos para preenchê-los, para obter esses fins. Bom, aí diz o Lionel Robbins, a teoria dos salários é quase inteiramente coberta por essa nossa definição. E desta vez também a economia política da guerra. A guerra tem um recurso escasso que tem que ser alocado de uma forma a satisfazer as necessidades humanas, né? Então, a economia política cabe também para o caso da guerra, não apenas para o caso de atividades geradoras de bem-estar material. Então, o economista, o que o economista quer saber? Como diferentes graus de escassez de diferentes bens dão origem a diferentes maneiras de avaliar esses bens. E como mudanças nas condições de escassez, seja resultante de fatores de oferta, seja resultante de fatores de demanda, afetam essa avaliação.
Tá? Então, simplesmente aqui o que está se fazendo é reunir esses elementos que já tinham sido discutidos até aqui. Então, a nossa definição, ela consegue ser mais abrangente, ela cobre o caso de guerra, ela cobre os salários do músico da orquestra, ela cobre o salário do Robinson quando ele volta para a civilização e vai ganhar vida conversando com o papagaio no palco. E daí se segue que a economia é a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos que têm usos alternativos. Então, o mais importante na definição do Robinson é essa questão da escassez de meios e das decisões que são tomadas em relação a esses meios para satisfazer fins, cuja importância é variável, portanto, que eles são hierarquizados de alguma maneira, eu prefiro isso ou aquilo. Isso que vai definir. Por que tem discussão? Porque essa definição, se eu disser que econômico é tudo que satisfaz isso daí, qualquer comportamento, de fato, pode ser considerado um comportamento econômico, né? O indivíduo vai votar. Então, tem o tal paradoxo do eleitor. Por que o indivíduo, quando o voto não é obrigatório, por que ele comparece às urnas, né? E, enfim, é o tal paradoxo. Por que ele comparece às urnas? Se ele não vai ser punido por não ter ido às urnas, entende? Se ele considera que o voto dele não faz nenhuma diferença, porque milhares de pessoas vão votar, um voto a mais ou a menos não tem nenhuma possibilidade de afetar o resultado final, por que o indivíduo vai votar? Como é que você explica isso, né? Então, esse tipo de comportamento pode ser explicado por aí, tá? Então, aí tem umas discussões. Não, ele vai porque ele quer, na ciência política, ele quer firmar uma posição, ele se sente bem indo lá escolher um candidato, mesmo que ele saiba que aquele candidato, um voto a mais não vai fazer nenhuma diferença para a eleição daquele candidato. Ele pode estar iludido, mas se ele for racional, ele vai perceber que num colégio eleitoral imenso, o voto dele... não, mas está quase empatado, então eu vou lá para fazer a diferença. Mas digamos que não faça a diferença, para que ele vai? Então, esse é o tal paradoxo do eleitor, né? O que eu queria chegar, acho que eu dei alguma coisa seguinte. No ato de votar, que não é um ato econômico, existe uma dimensão desse tipo. Ele deixa de ficar lá no churrascão e vai lá, vai ficar lá na fila, barará, entende? Então, ele tem uma decisão de alocação, né? Bom, por que os cientistas políticos protestam, às vezes, contra essa definição? Porque aqui está a origem daquilo que se chamou de imperialismo econômico. Não um imperialismo tipo Inglaterra, Estados Unidos, sei lá o quê. O imperialismo da ciência econômica, porque o modo de ver da ciência econômica, ele passa a invadir todos os campos do saber. Então, tudo tem uma dimensão econômica. E aí, tudo é feito porque isso assim é assim, entende? Então, vou fechar o parênteses e apenas ficar por aí, que esse tipo de definição de economia, esse tipo de concepção, foi o início de uma coisa chamada imperialismo econômico. Agora, toda discussão do imperialismo tem o seguinte lado. Quando se dizia que no Brasil havia na teoria da dependência, por exemplo, nós vimos no Brasil que nós éramos dominados pelo imperialismo yankee, vamos dizer, para facilitar. Então, tinha um pouco essa discussão. Bom, quer dizer, eles mandam e a gente obedece, a gente não tem nenhum papel nessa questão. Se é que eles estão realmente mandando e definindo para onde a gente vai, para onde nossa economia vai, nós somos uns coitadinhos, né? E aí alguns sociólogos e tal começaram a mostrar, na teoria da dependência, exatamente essa, que não é um imperialismo puro e simples. Há uma afinidade de interesses em que certas camadas da burguesia, detesto essa palavra, brasileira, para elas era conveniente ter esse tipo de dominação da economia por interesses de outras economias, por interesses externos. Ou seja, não é só assim, as ciências sociais foram invadidas pela economia, coitadinha das ciências sociais. Não, elas que reagem, elas reagem de alguma forma, entende?
Então, o que for bom, aproveita, o que não for bom, descarta. Bom, então, implicações dessa definição, por que ela é boa? Ela é analítica, ela não quer realçar certos tipos de comportamento, mas um aspecto particular de todo o comportamento que decorre da escassez. Portanto, todo comportamento humano aí se encontra da produção de batatas à produção de filosofia. Não há limitações no objeto da economia, da ciência econômica, além do fato da atividade de envolver a renúncia a outras alternativas desejadas. Essa é a grande limitação. Bom, ele critica Robbins, Robbins critica a tese de que a economia se preocupa com certo tipo de comportamento social, aquele compatível, e aí parafraseando ele, copiando ele, as situações da economia de troca individualista. É verdade que a atenção dos economistas se volta principalmente para isso. Né? Quando a gente analisa o comportamento do Robinson Crusoe, isso pode ser elucidador, mas é extramarginal. Assim também como o comportamento de uma economia comunista fechada. Aí veio essa discussão. Bom, então, existe economia numa sociedade comunista fechada, onde o governo é que decide as decisões de alocar recursos para desenvolver a indústria pesada. E daí? Que sobra de espaço para as decisões. Então, dá para usar a análise econômica para esses casos? Né? Então, essa era uma grande discussão. Bom, vejam, você está em 1932, você está já tinha tido a Revolução Russa, você está num momento importante da história da União Soviética, vamos dizer assim, da Rússia e da União Soviética e da sociedade comunista. O grande exemplo que se tinha, o exemplo vivo do tal socialismo real naquele momento era a União Soviética. Né? Então, lá existe comportamento econômico, a gente pode usar essa definição para lá, e aí o Robbins diz que sim. Por quê? Bom, a situação é muito mais complexa numa economia de troca do tipo liberal, do tipo da economia inglesa, porque existem decisões individuais que alcançam pontos os mais variados possíveis, não repercutem apenas sobre o indivíduo, tem um grande complexo de relações de escassez sobre salários, enfim, tudo é definido no mercado. Lucros, preços, taxas, então várias decisões que são tomadas ao mesmo tempo. Nesse sentido, essa tal da análise econômica, que essa definição de economia leva a isso, né? Ela tem muito mais utilidade numa economia de troca. Né? Nesse tipo de economia de mercado, ela é muito mais valiosa. E também, numa economia isolada, ela não é o caso da gente pensar nesses termos. Né? Então, quando essa economia permite a iniciativa individual, né, e vocês vejam, na visão ali de um cara que está desse lado do mundo, o tipo de regime econômico da União Soviética era um regime extremamente fechado, era de fato, mas na cabeça era talvez mais ainda, em que as pessoas não podiam decidir nada, né? Em que as suas atividades de consumo eram reguladas, né, pelo governo. Bom, ainda assim, será que essa análise tem algum tipo de utilidade? Robbins acha que sim, porque esse tipo de análise não se restringe, como diz ali, à economia de troca. As generalizações são aplicáveis de alguma forma, seja ao indivíduo isolado da ilha, seja à autoridade comunista, mas sempre que houver questão de escassez. A autoridade política é um indivíduo, a autoridade comunista lá é um indivíduo ampliado que toma decisões sobre como alocar os recursos lá para produzir o que ele acha que a nação precisa, naquele momento, para realizar sua revolução industrial, para se fortalecer como potência, etc. e tal. Então, os fenômenos da economia de troca, diz Lionel Robbins, só podem ser explicados quando se olha para operações de escolha, ele está reiterando. Isso, nesse sentido, elas são melhor vistas no indivíduo isolado e não no líder da autoridade comunista. E aí ele, vamos dizer, ele critica a própria tradição da economia política inglesa quando critica David Ricardo
Ele diz, olha, David Ricardo não prestou atenção ao indivíduo. Esse fenômeno passou despercebido para David Ricardo, a questão da escolha individual. E essa é uma barreira que as teorias do valor mais recentes, ou seja, teorias do valor utilidade, que ele está falando aqui, ajudaram a superar. Não é do valor do trabalho, mas é teoria do valor utilidade. Então, com isso, a gente conseguiu dar um passo adiante do David Ricardo. Bom, a gente não deve subestimar a diferença entre as duas definições. A do Leonel Robbins, baseada na ideia de escassez, e a materialista. A primeira não se prende à materialidade de um fim econômico, de um bem econômico, é o próprio Robbins que está dizendo isso, mas a forma como ele é apreciado, como ele é valorizado a partir das necessidades que as pessoas expressam no seu comportamento. Né? Então, nesse sentido, o Robbins se afasta significativamente daquilo que seria o mainstream da definição de economia. Ele sai daquela tradição da economia até aquele momento. Por outro lado, todo o resto do conhecimento da economia, todas as grandes ideias da economia que já tinham sido definidas por seus antecessores permanecem. Isso é o que ele tem de mais revolucionário em relação à teoria convencional de economia. Tá? É nisso que ele se afasta. No resto, ele não se afasta. Nos princípios, na ideia, ele não faz nenhuma contestação. Ele contesta nesse ponto relacionado à definição materialista. Tá? E ele termina o texto, eu ainda estou no texto, perguntando, é um pouquinho assim, mas eu escolhi isso porque eu achei que era interessante. Essa pergunta aí, Bacon escreveu Shakespeare, né? Vocês sabem nessas alturas quem é Bacon, que não é aquele do Omelete lá, e sabem também da cozinha, vamos dizer, e sabem também quem é Shakespeare. Ou melhor, vocês já ouviram falar de Shakespeare, mas talvez vocês não saibam que tem uma discussão muito grande sobre a autoria das peças de Shakespeare. Então, será que é um Shakespeare só? Será que são vários? Você vai fazer um turismo, eles ficam te contando. E super interessante, as peças são legais. Quem escreveu foi um cara só. Né? Então, tem essa pergunta. Digamos que a gente formule essa pergunta. Será que foi Bacon, afinal, o autor das obras de Shakespeare? Os economistas diriam, mas essa não é uma pergunta econômica. Tudo bem, pode fazer para a gente, mas na hora do recreio. Agora a gente não vai enfrentar essa pergunta. Mas se os direitos de autor fossem perpétuos e houvesse debate entre os descendentes sobre a autoria das peças de Shakespeare, esse aspecto seria totalmente econômico, esse debate, né? Vocês veem, toda hora aparece no jornal um debate entre herdeiros por herança, né? E uma parte da herança de um autor de peças teatrais, um escritor como Shakespeare, são direitos autorais, né? Eu acho que essa pergunta é boa. Se eu perguntar isso numa prova, vocês têm que responder desse jeito. Tem que entender a pergunta, tá? É um exemplo, mas vocês têm que entender esse exemplo do ponto de vista do que a gente aprende com Leonel Robbins. Bom, em suma, os economistas não se preocupam com os fins, quaisquer que sejam eles, enquanto tais. A finalidade do cara pode ser satisfazer uma necessidade moral. A finalidade do cara pode ser rico, sempre ser mais rico. Não importa isso daí. Eles só se preocupam com o impacto que esses fins têm sobre a forma como o indivíduo dispõe dos seus meios, que são escassos. E a ciência econômica é incapaz de decidir sobre a desejabilidade de diferentes fins. E, portanto, é fundamentalmente diferente da ética. Isso é outra discussão que a gente vai minimamente retomar nesse curso. Tem muita gente que discorda e voltou a discordar hoje em dia. Economia e ética não tem nada a ver. É o que o Leonel Robbins está dizendo. Tá? Mas e aquela origem da economia na ética? Poxa, afinal de contas, o Adam Smith não foi autor da teoria dos sentimentos morais? Não, isso foi no passado. No presente, agora já não tem mais. Não importa.
É claro que o economista tem que se preocupar com a ética, mas enquanto economista, ele passa ao largo, não quer saber. Tá? E não vai julgar as pessoas porque se os seus desejos são os mais absurdos possíveis. Eles são o que são. Bom, algumas conclusões mais gerais. A concepção de Robbins teve impacto profundo no pensamento econômico do século XX. A visão de que a ciência econômica deve explicar a economia a partir das escolhas individuais impôs-se, tornou-se lugar comum na microeconomia e na base, na busca dos tais microfundamentos da macroeconomia. A questão de escolha tornou-se o núcleo rígido da ciência econômica pura. E aí é um legado austríaco, uma herança que a gente deve... Aqui eu descobri, há pouco tempo, que tem um grupo de austríacos, assim, ativo, é isso? Aqui o ano passado eu tinha uns 3 ou 4 em sala, assim, que sempre se manifestavam, então. E tem na academia eu conheço grupos, nós estávamos falando de um candidato aí a um concurso que se diz austríaco assim, não escola austríaca, né, partidária da escola austríaca. É interessante, eu acho bem interessante. Já teve teses feitas sobre isso e tal. Mas eu não sabia que estava tão presente aqui. Bom, então o legado austríaco, a questão da escolha tornou-se um núcleo rígido, Menger, Mises, etc. Mais adiante, a teoria da escolha racional, associada à ideia da utilidade esperada. Isso teve desdobramentos nessa teoria da utilidade esperada, Savage, e coisas desse tipo, né? Teoria dos jogos. Né? Bom, críticas ao texto, para não ficar sem. Primeiro, a questão do positivismo. Acho que é uma crítica que eu tenho feito a outros textos e este daqui em particular. Vocês não precisam concordar. Aliás, não precisam concordar com nada do que eu falo, mas precisam estudar. Saber, quando numa prova eu dou uma pergunta que vocês podem discordar, mas só que mostrem que vocês entenderam do que está sendo dito, tá? Então, positivismo, a crença de que é possível construir uma teoria, uma ciência positiva, sem considerações normativas, como nas ciências físicas. Concepção forte de neutralidade científica. E aqui tem uma citação do Lionel Robbins que eu vou pedir a Érica para traduzir para a gente. Mais na análise positiva das implicações do comportamento, do fato da escassez, eu vejo não a razão para reconhecer a diferença entre essas generalizações e as generalizações da física ou biologia. Tá? Então ele está dizendo que é a mesma coisa, uma ciência como a economia e a física ou a biologia são a mesma coisa. Tá? Então isso eu estou dizendo, ele está dizendo que não existe problema da questão de tomar partido, de certos valores guiarem nossas conclusões. Portanto, é possível construir uma ciência totalmente positiva sem nenhuma implicação ética.